Hoje vamos falar sobre reposição de vitaminas no pós-operatório de bariátrica. Olá, sou o Dr. Fábio Rodrigues, cirurgião especialista em cirurgia bariátrica. E este é o canal onde falamos de cirurgia bariátrica e performance além do centro cirúrgico. Então, doutora Patrícia, estamos aqui novamente para mais um episódio do nosso podcast. Vamos falar hoje um pouco aqui para os nossos ouvintes, nossos seguidores, sobre reposição de vitaminas em pós-operatório de bariátrica. Qual que é o propósito disso, né? Na verdade, esse acaba sendo um dos grandes dilemas do paciente, muito questionamento verdade. no consultório a respeito do uso de vitaminas em pós-operatório de bariátrica. A necessidade, eles têm muitas dúvidas sobre se realmente há necessidade para essa reposição, né, contínua, né? E aí, às vezes, eu acho que a falta de esclarecimento, porque conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos reduzindo a quantidade, né, na verdade, os níveis de alguns nutrientes, né, enzimas que nós produzimos e são necessários para o nosso organismo, tanto dentro do emagrecimento, do envelhecimento, de saúde, né? Quanto você trabalhar uma performance melhor. Isso. E eu converso muito com os pacientes, aquilo que a gente já falou algumas vezes em outros episódios passados aqui, é a dúvida sobre medicação, se tem que tomar remédio pro resto da vida com a cirurgia bariátrica, aquela velha dúvida entre medicação e suplementação, né? Nós já falamos que medicação é que você toma para doença, suplementação é aquilo que a gente usa para complementar as vitaminas, né? Então, hoje aqui, a gente vai trabalhar, né, discutir aqui, né, se comunicar, trocar ideias, hoje vai ser com o Dr. Fábio, nesse episódio que é super importante, como ele é cirurgião bariátrico, e nada melhor do que um cirurgião para a gente começar aqui, falar dentro desse episódio, ele explicar um pouquinho como é que anatomicamente, por que a necessidade da reposição de vitaminas e alguns nutrientes para esses pacientes, tanto no pré como no pós-operatório de bariátrica. Perfeito, doutora Patrícia. Então vamos falar sobre anatomicamente a cirurgia, o porquê que acontece essa necessidade, né? Seria interessante, só que acabou que essa pergunta não estava no script, né? A senhora trouxe aqui para mim de surpresa, eu não preparei, seria interessante uma figura, mas eu vou falar a grosso modo para vocês como é que funciona a cirurgia bariátrica, tecnicamente e anatomicamente falando. Hoje nós temos, em 99% das vezes, são duas técnicas cirúrgicas, ou é o sleeve, ou é a gastrectomia vertical. Uhum. O sleeve, a grosso modo, para que vocês possam entender, nós temos simplesmente a retirada do excesso de estômago. Vamos imaginar um paciente que tem um estômago com 500 ml, 600 ml de capacidade gástrica. A gente faz a retirada em média de 80%, 85% do estômago, e esse paciente passa a ficar com a capacidade ali em torno de 100, 120 ml. Nós não mexemos estruturalmente em nada na estrutura intestinal desse paciente. Só fizemos a redução. A redução volumétrica do estômago. Essa é a gastrectomia vertical ou gastrectomia em manga. O pessoal latino chama manga, né? O pessoal da língua latina, eles acabam chamando manga. Porque fica parecendo uma manga de paletó. Uhum. Entendeu? Então é a gastrectomia vertical que chama, tá? Essa é uma das técnicas. A outra técnica que a gente utiliza muito, e a mais utilizada, pelo menos das que eu faço, é a que eu mais utilizo, é o bypass gástrico. No bypass, sim, a gente mexe na estrutura intestinal. Uhum. Nós criamos um estômago pequeno, chamado de Paut, pegamos o intestino, pula toda a primeira, segunda, terceira porção do duodeno e a gente já leva uma alça de jejum lá em cima. Então o alimento não passa nessa primeira, segunda porção do duodeno. A gente isola o duodeno, por isso chama bypass, é uma ponte. A gente pula o duodeno e o alimento já cai direto no jejum. No jejum, tá? Né? E isso é importante, tem uma importância muito grande quando a gente pensa em suplementação de vitaminas, porque alguns nutrientes e vitaminas são absorvidos exatamente nessa porção do duodeno. Essa primeira porção do duodeno. E o alimento não passando lá, os nutrientes não passando lá, caindo diretamente no jejum, mesmo que o paciente
tenha o consumo desses nutrientes, acaba não absorvendo. Tá? Então, essa é uma das questões anatômicas que faz muita diferença. Do sleeve, especificamente, que é a primeira técnica que eu expliquei para vocês, que a gente não divide, não mexe no intestino, no primeiro ano, mesmo tendo o alimento passando no duodeno, dá uma restrição de nutrientes muito grande no paciente. Por quê? Porque a restrição é muito grande. Mesmo o paciente comendo, ele come pequenas quantidades de comida e acaba não sendo suficiente para poder fazer uma absorção adequada. Sim. Então, anatomicamente, doutora Patrícia, o que nós temos de diferença nas duas técnicas aplicadas são essas. Existe uma outra técnica, que é o duodenal switch, mas que quase ainda praticamente não é mais utilizada hoje. Bem pouco, né? Bem pouco. Está em evidência, agora é bom a gente já começar a falar isso, porque estão vindo novas técnicas que já está em processo de aprovação, no CFM, junto com a Sociedade Bariátrica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que são novas técnicas metabólicas, né? Com potencial metabólico mais potente. Então, só que essas técnicas ainda estão em estudo, já está começando ser aplicado em alguns ambientes de estudo e futuramente a gente vai estar falando nessas técnicas também. Não vamos entrar nesse detalhe hoje, porque elas ainda não são aprovadas e teoricamente não pode ser feito, tá bom? Então, quando a gente pensa, uma pergunta que os pacientes fazem muito no consultório: doutor, qual técnica é melhor para não tomar vitamina ou para ter que tomar vitamina? A técnica acaba influenciando na absorção? Sim. Tá? A técnica influencia sim na absorção. Porque da feita que eu faço um bypass no paciente, ou que eu faço uma metabólica dessa, ou que eu faço um duodenal switch, eu pulo uma parte muito grande do intestino no alimento. Eu faço esse desvio. Tá? E esse paciente acaba sendo influenciado sim na absorção dos seus nutrientes. Na absorção, né? Exatamente. Sim. Tá? Então essa é uma das questões que a gente trabalha muito com o paciente, a avaliação da técnica cirúrgica. Tá bom? Sendo a bariátrica, né, uma das ferramentas que nós usamos para trabalhar o emagrecimento. E quando a gente diz emagrecimento saudável, se a gente vai também, tem como a bariátrica uma técnica, nós precisamos trabalhar e conhecer quais as técnicas, né? Trabalhar o que nós precisamos trazer para esse paciente, fazer a suplementação, o tipo de alimentação, o tipo de nutrição, para que ele consiga ter realmente um pós de qualidade, um pós saudável, né? É fundamental. Sempre a gente sabe que todos os tipos de cirurgia, qualquer procedimento, ele é invasivo, né? Mas realmente a gente não pode deixar aqui de trazer e trabalhar, né? E comentar, discutir a bariátrica, porque realmente hoje ela é uma das técnicas e uma das ferramentas usadas dentro desse emagrecimento para trazer realmente qualidade, saúde para esse paciente. E assim, às vezes vai chegar um paciente para a senhora que ele não vai saber explicar a técnica. O paciente é obrigado a saber. Às vezes, tecnicamente, ele não sabe se foi sleeve, se foi bypass. Muitas vezes ele nem pergunta. Né? Eu faço questão de explicar, discuto técnica cirúrgica com o paciente, mas fica a dica aqui a nível de consultório, tá? E para vocês também. Nós, na Sociedade Bariátrica de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, estamos trabalhando uma carteirinha chamada BaryLife, que é um aplicativo. E ali, o paciente coloca os dados e o cirurgião valida. E ali tem a técnica que foi realizada no paciente. Então, se o paciente não souber, peça para ele abrir o aplicativo. Se o paciente fez uma cirurgia bariátrica com um cirurgião habilitado e credenciado pela sociedade, esse paciente tem essa carteirinha. Tá? Então, ele vai saber e vai facilitar a sua vida se um paciente não souber dizer a técnica. A carteirinha digital. Na verdade, chama de carteirinha, né? Mas é um aplicativo, tá? É um aplicativo. Como é que funciona esse aplicativo? Ele entra no aplicativo, coloca todos os dados... Ele tem que baixar o aplicativo no Play Store? Baixa o aplicativo, isso. Aí ele preenche todos os dados dele. Aí essa informação, vamos imaginar que eu tenho operado esse paciente. Aí essa informação chega para mim, eu avalio, o paciente fulano de tal, fez técnica tal, tem todas as informações lá, e eu valido aquilo ali, aí ele está habilitado com a carteirinha dele.
Entendi. Então, quando ele faz o preenchimento das informações, ele coloca qual cirurgião operou, e aí esse cirurgião ele vai receber o link para você validar as informações e preencher a técnica que ele realizou. Exatamente. A senhora vai ter a certeza da técnica que ele realizou. Se ele tiver alguma dúvida. Uma outra dica também para a senhora saber, de repente na consulta ele está com endoscopia, geralmente esses pacientes andam muito com endoscopia, a senhora vai ver lá o sleeve, a gastrectomia bypass, eles acabam vendo. Porque às vezes gera essa dúvida, né? E a gente sabe que dependendo do tipo de cirurgia, vai depender a influência e a quantidade de suplementação que esse paciente precisa. Sim, a qualidade, né? Uma das coisas também que muito interfere na suplementação, né? Como esse paciente vai dar, qual vai ser a necessidade, é o tipo de alimentação que ele faz no dia a dia dele, né? A gente sabe que o paciente bariátrico, ele faz pequenas porções, muitas vezes, no dia a dia. Várias alimentações com pequenas porções no dia a dia. Mas se essas pequenas porções que ele faz no dia a dia, devido ao pequeno volume que ele não consegue ingerir, devido ao procedimento, que não é porque ele não quer, mas o procedimento, e se nós tivermos qualidade nessa alimentação, isso também vai favorecer muito, né, doutor Fábio? Sim, com certeza, com certeza. Vai depender muito do que ele come. Eu explico sempre os pacientes, o primeiro ano é muito restritivo, independente da técnica. Ele não vai conseguir comer. Um paciente no primeiro ano dificilmente consegue comer 150, passa de 200 gramas de comida por refeição, ele não consegue comer 200 gramas de comida. Então, independente se ele está tendo uma boa alimentação, é óbvio que se ele tiver uma boa alimentação ajuda bastante, mas a quantidade de nutriente acaba sendo muito pequena. Sim. Para vocês terem uma ideia, o paciente pós-bariátrico, ele consome, como o doutor Fábio falou, ele chega a consumir mais ou menos uma média nos primeiros meses, uma média de 500 a 700 quilocalorias dia. Imagina um paciente que fazia um consumo, uma média de 2.000 calorias. 1.500 calorias. A senhora está sendo bem modesta, um paciente... Não, mas eu coloquei aqui a média, né? Sim. Porque cada paciente, isso vai variar bastante. Né? Então, a gente não está colocando aqui taxando, a gente está colocando aqui um parâmetro. E aí, após essa cirurgia, esse paciente vai ter aí uma média, um consumo de mais ou menos de 500 a 700 quilocalorias. Então, você vai fazer uma redução muito grande desse consumo. E aí, quando a gente vai colocar aqui para um macronutriente que é super importante dentro do consumo diário para trabalhar a saciedade, para trabalhar a construção de músculo, é a proteína. Então, esse paciente ele vai consumir aí, de acordo com todo o procedimento que ele fez, uma média de aí 80 gramas de proteína líquida por dia. Então, tá? E muitas vezes ele não consegue. Por quê? Porque a proteína ela é um macronutriente que ela é pouco, ele tem uma intolerância muito grande, né? Às vezes, quando é whey, o paciente não consegue tomar, né? Palatavelmente, às vezes ele não consegue aceitar, às vezes ele enjoa. Então, tem várias... É uma coisa particular. Sem ser suplementação de whey, como a senhora falou, né? Vamos imaginar aqui um paciente com 3 meses de operado se alimentando. Ele consegue comer um ovo. Sim, um ovo. E quando então, você vai ver... O ovo tem quantos gramas de proteína líquida, doutora? O ovo deve ter mais ou menos uma média de 6,7 gramas de proteína líquida. Então, para ele bater 80 gramas 80 gramas com ovo, um paciente bariátrico, então quer dizer, ele tem uma dificuldade muito grande aí, diária, de fazer essas 80 gramas líquida. Pessoal, vamos lá. Proteína líquida é diferente de proteína bruta. Então, digamos que eu vou pegar aqui 100 gramas de peito de frango. 100 gramas de peito de frango. Ela corresponde... Peito de frango. Porque dependendo da carne... Se for coxa, se for asa... Isso vai mudar, vai variar por conta da quantidade de gordura, vai diminuir a quantidade de proteína. Então, se você pegar 100 gramas de peito de frango, ela vai corresponder simplesmente, doutor Fábio, a 29,9 gramas de proteína líquida. Em torno de 30%. Pronto. Então, ali tem, olha só, o que ele vai ter para consumir dentro do corpo dele, né? Absorver realmente proteína realmente líquida, que ele vai absorver o organismo. Então, para ele chegar a 80 gramas dia líquida, é muita coisa. Para um paciente que vai ter dificuldade na ingestão, ele vai é preferível que ele coma pequenas quantidades, pequenas refeições em pequenas quantidades do que ele consiga, porque ele não vai conseguir comer um grande volume. Então, aí está a diferença de um paciente bariátrico. Então, eu vou passar o dia sem comer e no final do dia eu vou comer aquela grande porção. Ele não vai conseguir. Então, é preferível, ele tem que se programar, tem que fazer aquelas pequenas porções, aquelas pequenas refeições, mas é óbvio, com qualidade, para que ele consiga manter essa ingestão diária de proteína dia. Quais são os principais suplementos
que nós precisamos repor para um paciente de pós-operatório de bariátrica? Tá. Paciente bariátrico, ele tem uma necessidade, como a gente já viu, uma necessidade devido à técnica que ele usou, devido a pequeno volume que ele vai conseguir consumir dia, né? Principalmente no primeiro ano, né? Então, esses pacientes, eles vão ter a necessidade de fazer principalmente reposição de ferro, reposição de B12, que é a metilcobalamina formativa. Ele vai ter a necessidade de fazer a reposição do zinco, de vitamina C e principalmente também a vitamina D. São as mais comuns, né? Eu também não posso esquecer da B1, que é a tiamina, né? Então, hoje, quando você compra aquela citoneurin que você compra na farmácia, é a mais comum, é uma injeção que você fez intramuscular, é no glúteo. Então, ali você tem a piroxina, a tiamina e a cianocobalamina. Então, hoje é uma suplementação que você faz, é muito comum o paciente fazer, paciente bariátrico, ele tem um acesso muito fácil, ele vai na farmácia, ele compra, às vezes na própria farmácia ele consegue vir, e é uma das melhores formas de repor essa B12, que é muito deficiente, é muito comum você encontrar paciente deficiente, até mesmo não bariátricos, dessa vitamina. Sim, bastante. Tá. Então, nós temos aí basicamente ferro, vitamina D, vitamina C, zinco... Vitamina ferro, B12, vitamina C, zinco e vitamina D. A gente não pode esquecer vitamina D, não que ele seja a região de maior absorção, não estou falando isso. Mas é porque a vitamina D, ela é uma vitamina, hoje a gente conhece a vitamina D como um hormônio, mas ela é uma vitamina que tem, na verdade, é uma pandemia a deficiência de vitamina D. E principalmente em obeso, porque o obeso, a gordura, ela sequestra a vitamina D. Então, é muito comum você encontrar uma pessoa que está acima do peso dentro de um quadro de obesidade. A gente já conversou em outro episódio nosso que peso não quer dizer que a pessoa está obesa, né? Mas dentro da obesidade que tem a deficiência de vitamina. Que não tem a deficiência de vitamina. Que não tem a deficiência de vitamina D. Perfeito, doutora. E de nutrientes, aí a gente precisa também pensar na suplementação de proteína também. Sim, a gente precisa trabalhar a reposição de proteínas, a gente precisa repor o cobre, né? Por que o cobre? Porque o cobre com o zinco, eles competem pelo mesmo sítio de absorção. Então, muitas vezes o paciente faz pouca ingestão de alimentos ricos em cobre, ou se ele tem o zinco estiver muito alto, então você tem que estar sempre acompanhando. Então, zinco com cobre é uma das causas muito grandes, que a gente daqui a pouco vai falar sobre as queixas, né? E as causas dessas deficiências é uma queda de cabelo. Então, zinco com cobre são nutrientes que eles estão envolvidos, que são uma das principais causas de queda de cabelo. É uma das grandes dores do paciente, né? Então, a gente tem cobre, a gente tem vitamina A, nós temos a vitamina E, nós temos todas as vitaminas do complexo, B1, B2, B3, B5, B6... né? Então, a gente tem a necessidade de fazer as reposições. Então, tem todos os nutrientes, tem iodo, então a gente faz todas as reposições necessárias para aquele paciente. Coenzima Q10, por conta que trabalha ali, a coenzima Q10, ela é uma coenzima que ela trabalha na produção de energia celular, então para trabalhar a disposição do paciente. Temos o NAD, então a gente tem todas essas substâncias que a gente precisa trabalhar, ver a necessidade desse paciente para realmente iniciar a reposição e escolher qual via que nós vamos administrar essa reposição. Só para não perder o gancho, a senhora falou sobre várias vitaminas. Várias. Vitaminas, minerais, coenzimas, sim, enfim, tudo que envolve macro e micronutrientes, né? E o que a senhora tem para dizer para mim desses polivitamínicos? Eu não vou citar nomes, né, comerciais, né, porque não é esse o propósito, não é fazer propaganda negativa nenhuma para outra empresa, nem para nada, nem para um produto, mas especificamente estou falando de paciente bariátrico. O que a senhora tem para me dizer dos polivitamínicos? Porque chega muito paciente para mim e fala, doutor, eu estou tomando tal polivitamina aqui, todo dia eu tomo uma cápsulazinha, e é isso que eu faço de suplementação. O que a senhora tem para dizer desses polivitamínicos? A maioria dos polivitamínicos que hoje nós temos no mercado, eles não conseguem suprir a necessidade daquele paciente. Primeira coisa, nós não estamos colocando aqui marca, é óbvio, nem marca, nem a qualidade. Não estou colocando aqui nem como tomar, administrar posologia, nada disso.
Mas a maioria deles, eles não conseguem ter a quantidade necessária para aquele paciente. Não vou citar aqui, mas tem estudos que mostram já. Foi até engraçado por conta que o mesmo laboratório que estava patrocinando o COF, realmente foi um equívoco, era o mesmo fármaco que foi apresentado e que foi feito o estudo. Então, na bula ele tem que você precisa tomar um comprimido daquele polivitamínico dia e ele teria já a suplementação necessária diária. Mas quando eles fizeram o estudo, eles comprovaram que ele tinha, devido à biodisponibilidade, ele já tinha uma dificuldade na absorção, então ele não conseguiria absorver todos os nutrientes. E para ele conseguir bater a taxa básica dia daquele paciente, a necessidade, ele teria que tomar 4 comprimidos ao dia. Então eu quero dizer o quê? Que aqueles polivitamínicos muitas vezes não vai servir para aquele paciente. Ele não vai conseguir suprir as necessidades dele. Porque eu vou colocar um exemplo. Às vezes ele tem uma vitamina D tão baixa, ou às vezes que ele não vai... Ali ele tem uma dose muito pequena, não vai conseguir repor. Outras vezes é um paciente que como você falou, que nós estamos falando aqui especificamente de bariátrico. Um bariátrico, se ele for tomar uma vitamina B12, uma metilcobalamina oral, ele não vai conseguir também ter essa absorção que ele precisa, porque um bariátrico, ele precisa fazer a reposição de vitamina B12, ou ela tem que ser intramuscular, ou ela tem que ser sublingual. Senão ele não vai ter não vai conseguir resolver. Por conta do sítio de absorção. Pronto. Muitos pacientes da bariátrica entra a questão do sítio de absorção. Do sítio de absorção. E um outro ponto muito interessante para você eliminar suas queixas e melhorar, né? Você precisa entender qual realmente está as suas frações. Como é que está seu nível de B12? O mínimo é 185 pela referência do laboratório, mas o meu está de 203, está de 285. É preciso repor. O consumo de metilcobalamina nos primeiros meses, nos primeiros 3, 6 meses de bariátrica é muito grande. Então, aquele paciente ele precisa ter um nível ali necessário, de acordo na verdade, com a avaliação que a gente vai fazer para esse paciente, para realmente ele evitar sanar aqueles sintomas que ele sente. E a B12, a deficiência de B12, ela dá inclusive depressão. Então, a gente não pensa, você vai imaginar, você sabe que uma das queixas de muito paciente que a gente já encontrou é paciente deprimido, com diagnóstico de depressão pós-cirurgia bariátrica. Mas a gente não pode pensar que esse paciente ele teve a depressão só por conta que você mudou, ele teve todo aquele processo, que a mente dele não fez o acompanhamento da mudança do corpo dele, né? A troca de onde que ele tinha prazer em comer e agora a gente tirou esse prazer. Não, mas às vezes o paciente pode ter uma deficiência de vitamina D ou uma deficiência de metilcobalamina. O paciente pode evoluir com depressão. Também é importante o ponto psicológico, também não desmerecendo. Sim, não desmerecendo. Claro. Você conhece, você me sabe que o quanto eu acho a importância que eu dou, fundamental o acompanhamento do paciente pós-bariátrico. Mas eu também não posso ficar aqui só tratando o psicológico do paciente e esquecendo o orgânico aqui, né? O biológico, né? Porque eu costumo bater na tecla, né? E eu gosto muito disso, que o paciente ele é individual. Sim. Você não pode generalizar esse paciente como uma receita de bolo. E a melhor coisa que você faz com esse paciente, sabe o que é? Ouvir. Ninguém conhece mais esse paciente do que ele mesmo. Às vezes você pode estar querendo acelerar a consulta e dizer assim, não, é porque ele já tem... Não, calma. Respira, toma uma água, deixa o paciente falar, porque você vai pegar, você vai conseguir tirar dele o que realmente ele está precisando. Então, e nem tudo, porque você sabe que a medicina é feita por testes, né? Sim. Então, você precisa, às vezes, avaliar os 2 pontos, avaliar tanto a suplementação para esse paciente, como também fazer com que ele entenda e que ele precise e que ele faça realmente o acompanhamento psicológico. Nesse caso, a gente está colocando esse paciente que evolui com depressão. Sim. Porque a gente precisa entender primeiro. Ou qualquer outro tipo de problema, né? Não só depressão. Ou qualquer tipo de problema, mandar esse paciente para o psiquiatra, porque às vezes ele fazia uso da medicação, ele interrompeu, né? Então a gente precisa avaliar, porque ele é complexo, é um paciente que tem a obesidade, ela é multifatorial, então você tem que entender. Ou muitas vezes esse paciente toma alguma medicação que a gente desvia o intestino dela e essa medicação ele continua tomando, não ajusta a dose, deixa de ser absorvida por conta do desvio de intestino, ele piora uma doença de base que estava controlada no passado. Então tem muitas questões. Ou muitas vezes esse paciente, você quer uma coisa interessantíssima, ou esse paciente, ele está com diagnóstico de depressão. É deficiência de metilcobalamina? É deficiência de vitamina D?
Esse paciente realmente, ele tem realmente um quadro de depressão, que já tinha posterior, que ele já tem realmente diagnóstico. E uma outra coisa dentro da parte nutricional, esse paciente, ele faz a quebra, ele faz a quebra do metilfolato, ele não consegue absorver o metilfolato na forma ativa, esse paciente também vai desenvolver depressão. E já tem a questão genética. Já tem a questão genética, que esse paciente ele precisa fazer uma avaliação, porque dentro da nutrigenética, a gente precisa avaliar se ele faz essa quebra. A gente já consegue fazer exames onde a gente consegue avaliar. Por quê? Porque se você não avaliar de forma individual esse paciente, se ele tiver essa alteração na absorção do metilfolato, né, do ácido fólico, ele vai ficar tomando o antidepressivo para o resto da vida, porque ele não sabe que ele geneticamente ele tem essa alteração. Tem a questão da desbiose intestinal, que muitas vezes também atrapalha, né, que é a alteração das bactérias, a inflamação do intestino, não deixa ele absorver as coisas. Ou ele também não tem o diagnóstico de uma síndrome de má absorção. Então, olha como ele é complexo, né? Então, um paciente bariátrico, ele fez a bariátrica, mas aí ele começou a evoluir com depressão. Ele só tá com depressão só porque ele fez a bariátrica, porque ele desviou, tirou, parou de comer? Não, você tem várias causas aqui que esse paciente ele precisa ser avaliado, né, ouvido, e aí a gente entender o que está acontecendo com esse paciente. E muitas vezes, e hoje, como a medicina evoluiu muito, nós temos condições de avaliar esse paciente geneticamente. Avaliar o intestino, tem um exame chamado Colprax. Você consegue entender, avaliar toda a parte de parede de intestino, avaliar o pH desse intestino, o que esse intestino está absorvendo. Você realmente está absorvendo os nutrientes que você está comendo ou você só está eliminando nas fezes? Você está realmente absorvendo aquele monte de vitaminas que você toma de forma oral ou ele só está indo nas fezes? Você realmente está absorvendo? Quanto tempo passa no seu intestino para você metabolizar a comida que o senhor come? Aquela bananinha, aquele whey que o senhor tomou, aquela maçã que o senhor comeu ou aquela picanha que o senhor comeu? Quanto tempo passa para o senhor metabolizar o alimento que o senhor come? Eu vou fazer aqui eu vou explicar aqui, eu vou pegar aqui esse meu copo, aqui essa minha caneca. E digamos aqui é um tubo, né? Como se fosse um cilindro, né? Um tubo. E aqui vamos supor que ele seja nosso intestino. A gente vai colocar aqui 2 bananas. Banana e maçã. Banana e maçã. Vamos fechar aqui ele, como se fosse nosso intestino. E vamos deixar essa caneca ali durante 3 dias, ela fechada ali. Eu vou abrir depois de 3 dias. Será que o cheiro vai estar o mesmo? Claro que não. Não. Muitas vezes nós ingerimos alimentos e esses alimentos eles demoram para ser metabolizado no nosso organismo. Essa demora, isso repercute de forma negativa, porque você vai o quê? Você vai atrair, você vai alterar flora bacteriana, flora, pH, vai aumentar o nível de gases, então ali vai gerar um processo, né, patológico, inflamatório para o nosso organismo. E muitas vezes é de alimentos que eu não deveria consumir, que a simples retirada daquele alimento da nossa dieta melhora muito. É um dos grandes casos de paciente com intolerância à lactose, que às vezes nem sabe que tem. Lactose e glúten, é uma delas, né? Doutor Fábio, lactose e glúten são 2 alimentos bem comuns, né? Que você é muito fácil de fazer. Mas aqui, esse que eu estou explicando para o senhor, essa demora na metabolização para a gente entender, você consegue pegar uma gama muito maior. Sim. Então, você pega todas as classes de frutas, todas as classes de queijos, todas as classes de chás, todos os alimentos por classes, e você vai saber geneticamente quais são os que o seu organismo ele metaboliza, quais são os que você não metaboliza, quais que você deveria comer uma vez ao dia, uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes no máximo na semana. Fantástico, doutora. Já quero fazer esse exame, tá? Sim, é muito interessante. Como é que chama? Esse aqui é um teste avançado de estudo de intolerância alimentar. Tá? Perfeito. Esse aqui é intolerância alimentar, ele é genético, tá? Então, a gente vai buscar quais são os alimentos. Eu acredito que futuramente, por exemplo, hoje nós fazemos cardápios de pacientes onde eu não vou dizer o que o paciente gosta. Quem sou eu para dizer o que o paciente gosta ou o que o paciente pode comer? Eu sei só os alimentos, eu sei de forma geral.
Os alimentos inflamatórios, óleo vegetal, açúcar, trigo, né, o excesso de leite, né? Aí, isso eu sei, é o geral. Mas geneticamente, de forma individualizada, o que esse paciente poderia comer, o que ele deve comer, que é específico para ele. Então, ele vai fazer o teste. Vai vir toda a parte genética dele, de quais são os alimentos que mais demoram a ser metabolizados, quais o que ele não pode comer de jeito nenhum, e aí ele vai ser montado todo aquele cardápio, o paciente visualizando realmente o que causa inflamação para ele. Isso eu vou trabalhar o quê? Na performance do paciente. Eu vou dar para o paciente um menor nível dentro da alimentação, né? Óbvio que vai ter todo um trabalho para esse paciente se adaptar. Mas quando o paciente vê um paciente que tem mais uma consciência, que ele quer isso, ele fica muito fácil, né? Então, o fato de ele comer às vezes um dia, ele já vai conseguir, a gente já tem isso. Então, o que a senhora está dizendo aqui para a gente é que hoje, através da nutrigenética, já existe um exame que eu vou lá, vou fazer, não sei qual a técnica do exame que é feito, e depois vai ver um resultado e a senhora consegue montar um cardápio com que a minha genética é preparada para fazer a digestão adequada. Isso mesmo. Ou que não é preparado para fazer a digestão adequada. Um cardápio de acordo com as proporções de macronutrientes, quantidade de proteína que você pode comer ao dia, né? Eu preciso fazer, eu tô fazendo ali musculação e eu não consigo fazer ganho de massa. Aí eu tomo um monte de whey, aí eu tomo, mas não sai, às vezes eu sinto meu estômago distendido. Você pode tomar realmente whey? Pacientes que têm intolerância à lactose, pode tomar whey isolado? Pode? Às vezes ele não consegue metabolizar todos. E aí, como ele não consegue metabolizar, ele muitas vezes... eu não estou colocando, vamos pontuar, que não é só isso. Sim, mas claro. Isso também é uma parte que interfere no resultado que esse paciente busca. Mas isso também é válido para o paciente pós-operatório. Não, mas isso... Para todo mundo, né? Não é só para bariátrico. Eu coloquei isso aqui porque isso aqui também, né? A gente fugiu um pouquinho explicando, né, de forma mais prolongada, mas é um exame que pode ser feito para esse paciente pós-bariátrica. Porque muitas vezes o paciente pós-bariátrica, ele começa com algumas restrições, ele não vai aceitar mais certos alimentos. E aí, dentro de um tempo, porque aquele paciente não tem mais aquele prazer que ele tinha no alimento. Então, tem que ser algo muito diferente, muito bem trabalhado para que esse paciente aceite. Ele não vai conseguir aceitar mais a mesma coisa todo dia. Eu tô com um paciente na cabeça agora aqui que eu vou indicar esse exame. Eu vou indicar para a senhora que ele realmente come, ele está com um nível de intolerância alimentar muito alto. Pouquíssimas coisas ele está conseguindo comer em relação a isso. E ele consegue fazer, então, dentro desse exame, a gente consegue trabalhar com ele, né? Quais são os alimentos que ele pode comer dentro realmente para a gente reduzir o nível de inflamação. Porque eu sei que o paciente, ele vê primeiramente, quando o paciente vai por faixa etária, mas o paciente que tem acima de 30 anos, ele busca uma saúde. E quando a gente busca em saúde não é só alimento e não só é atividade física. Saúde, como eu pontuo para você sempre, saúde é algo muito mais amplo, que ele envolve toda a parte. Eu tenho certeza, né? E a gente já viu, eu posso citar aqui só um caso de um paciente, rápido, que eu não vou citar nomes, né? Pode, claro. Então, era um paciente que ele foi encaminhado para mim por uma otorrino, que ele tinha refluxo, né? Ele tinha de forma recorrente aquela rouquidão, eu não vou colocar termo técnico aqui, eu vou colocar de forma que o paciente entenda. Ele tinha rouquidão, ele foi indicado para fazer a cirurgia, aquela cirurgia de controle que faz de refluxo, e ele tinha também uma acidez muito grande. Com esse exame, esse paciente específico, ele tinha muitas intolerâncias, mas ele tinha intolerância a alho. Alho? Alho. E ele não podia comer das carnes, ele não podia comer o peito do frango. Resumindo a história, porque eu tenho isso em prontuário, né? Peraí. Então a senhora está me dizendo aqui que a intolerância alimentar não é só, por exemplo, a esses alimentos mais inflamatórios, tipo trigo, açúcar, leite. Não. Fábio, posso ter intolerância a coco. Eu já tive uma outra que tinha coco. Então... E aí, esse paciente... Alimento totalmente natural, né? Alimento totalmente natural, e as pessoas relacionam que intolerância alimentar, ele vai ter só diarreia. E não é só diarreia. O paciente pode ter refluxo,
né? Por conta que aumenta a Fica tudo acidez, inflamado, o intestino fica né? tudo inflamado. Ele né? pode ter depressão, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ter distensão, só distensão abdominal, ou ele pode Constipação. a prisão de ventre do cocô preso, ou ele pode ter só os gases, ou ele pode ter artralgias no corpo, dores no corpo, ou ele pode ter rigidez, acordar de manhã todo rígido, ou ele pode ter, vou colocar outra, acne ou dermatite. Então, são várias as causas, ele traz em todos os aparelhos, respiratório, articular, todas as queixas que esse paciente pode evoluir. Então, não é só simplesmente aos alimentos inflamatórios. E esse paciente em específico, ele tinha várias intolerâncias, né? Mas isso me chamou muita atenção por conta do alho, que é uma comida que onde ele ia, imagina. 3 meses depois dessa realização desse exame, a gente fazia a retirada, ele teve uma resistência muito grande, né? Então a gente conversava muito com ele, porque ele precisava aceitar. 3 meses depois, ele tinha resolvido 100% não era 50%, 100% da acidez dele. Ele teve uma perda de mais ou menos, se eu não me engano, foi 11 quilos, tá? Só gordura. E ele teve um ganho de 900 gramas de gordura. E é um paciente acima de 50 anos. E o refluxo dele... de gordura ou de músculo? Desculpa, ele teve uma perda de... 900? Ele teve uma perda de 11 quilos de gordura. E 900 de músculo. E ele teve um ganho de 900 gramas de músculo. Isso. E ele teve uma resolução de 100% da acidez dele e 50% do refluxo, citado pelo paciente. A senhora falou a questão do óleo, eu tenho um grande amigo meu, que ele fala pra mim que ele não pode comer alho de jeito nenhum, que ele passa mal. Aí eu falo, pô, isso é frescura, né? Porque às vezes o paladar, né? Uhum. Mas é aquilo que a senhora falou, escute o seu paciente e vá atrás da queixa dele. Porque se é um paciente que fala pra mim que não pode comer alho de jeito nenhum, que ele passa mal, no caso ele não é meu paciente, ele é meu amigo, fala, eu acho que é frescura dele. Às vezes ele pode ter uma intolerância dessa alho. A senhora falou do alho, eu lembrei dele aqui. E eu gosto de conversar com o meu paciente, quando o meu paciente diz, doutor, eu tenho isso. Aí eu explico para ele, às vezes ele... Não são todos, né? Mas é óbvio, mas doutora, mas precisa disso. Mas é porque, olha, assim, eu posso fazer 2 coisas. O senhor pode me dizer que tá com dor de cabeça. Eu posso dizer para o senhor, tome essa dipirona. Tome essa dipirona, que vai passar. Ou eu posso dizer para o senhor, vamos ver por que o senhor está com essa dor de cabeça? Vamos ver a causa? Porque se nós soubermos a causa, a gente consegue resolver de forma definitiva. Se eu disser para o senhor, vamos só tomar dipirona, você vai tomar dipirona pro resto da vida, porque a gente não vai saber de onde é que está vindo essa dor de cabeça. Que ela não pode ser só alimentar, ela pode ser uma pressão alta, ela pode ser por conta do estresse, ela pode ser por conta de uma noite mal dormida, ela pode ser por conta de uma, pressão. Várias coisas, então a gente tem, né? Então a gente precisa entender, pode ser vista, né? Que ele pode passar pelo oftalmo, ele pode ter aquele desgaste, né? ATM. Então ele pode ter uma sinusite. Então tem várias causas. Então é interessante avaliar, porque esse paciente, quando eu trabalho performance, quando esse paciente chega no meu consultório com uma queixa, né? E ele consegue entender a importância disso, realmente a gente tem que buscar a causa. Doutora, eu preciso conversar mais com a senhora para poder aprender essa performance para os meus pacientes também. Vamos trazer aqui para o nosso tema. Voltando aqui, né? Eu queria saber da senhora quais são os principais sintomas de um paciente que está com carência de vitaminas. Em geral. Né? O paciente chega no seu consultório, é um paciente de pós-operatório de bariátrica. Sim. O que geralmente ele chega queixando que a senhora... é queixa de vitamina, ou é falta de vitamina? O paciente chega queixando indisposição, fadiga, cansaço em excesso. O paciente pode chegar queixando, a maioria, né? Chega queixando queda de cabelo. Queda de cabelo, você já citou antes, né? Queda de cabelo, indisposição, baixa de libido, dermatites, né? Erupções na pele. Ele pode ter ele queixa também, né? O paciente queixa a flacidez excessiva, quando ele faz uma perda de peso muito rápida e não consome proteína porque ele perde muita massa muscular. O paciente pode queixar dores em articulações, como também formigamento nos membros inferiores. Ele pode ter até náusea. Você sabia que às vezes o paciente com náusea vive enjoado, querendo vomitar, ou vomita mesmo, realmente vômito, pode ser deficiência de tiamina B1?
Então, o paciente ele tem várias queixas de forma generalizada, sonolência, né? A diminuição da sensação de dormência, como eu falei, na perna, a pele seca, a anemia, que é uma coisa muito comum dentro do paciente bariátrico, porque o paciente que tem anemia, ele já está cansado, vive com sono, doutor, onde eu tô cansando todo tempo com sono, né? Então, dor de cabeça. Então, são vários sintomas que ele traz e você realmente, quando é bariátrico, você precisa avaliar. A paciente está muito dispneico, cansado, com falta de ar. Esse paciente chega no consultório, a gente manda ele para academia, né? Impossível. Como é que vai? Como é que vai? Não tem como. Que disposição que ele vai para academia? Não tem. O cara tá com anemia, tá com carência de ferro, não tá oxigenando direito, tá cansadaço, aí você manda, tá indo pra academia? Não, doutor, vai pra academia que melhora essa preguiça. 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 Perfeito, doutora. Bom, em quanto tempo, doutora, depois da cirurgia bariátrica, que nós podemos... começam a aparecer esses sintomas, né? Vamos imaginar que eu operei um paciente hoje e mais ou menos tem uma expectativa de isso não é engessado. Não tem receita de bolo, né? Não tem uma receita de bolo porque esse paciente vai depender do pré-operatório dele, dos níveis de vitaminas dele. Há um paciente que passou por uma avaliação e a vitamina B12 dele estava de 300, não estava no nível de 185, não fez reposição. Esse paciente, no primeiro mês, nos primeiros 15, 20 dias... semana ele começou a apresentar sintomas. Eu ia colocar a primeira semana, mas para mim não ser tão, né? O paciente vai ter um consumo muito grande naqueles primeiros dias, naquela primeira semana, né? Então, o paciente ele precisa realmente fazer uma suplementação, melhorar os níveis dele de vitamina e confirmar que foram realmente, não é só suplementar. Porque se você suplementa um ferro oral para um paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica, né, melhorando só o depósito, ele nem está com anemia, só para melhorar o depósito, e você não avalia, faz a reavaliação para saber se esse paciente realmente adequou os níveis dele, a chance desse paciente complicar no pós-operatório é muito grande. Porque muitas vezes esse paciente pode evoluir com náusea, com vômito, e você achar que ele tentou comer alguma coisa, fraqueza. Então, tem tudo isso que você realmente precisa. Então, isso vai ser muito individual a quanto tempo. Mas, na nossa prática clínica, quando o paciente é acompanhado pela gente, mais ou menos 30 dias depois, a gente já faz a primeira avaliação desse paciente. Dependendo da deficiência que ele tenha, né, da necessidade do quadro clínico dele, nós já podemos iniciar essas reposições, a gente já orienta a começar as reposições após esses 30 dias, ou um ou outro a gente começa com 15 dias, vai depender realmente muito dessa, mas a maioria das vezes são 30 dias. Então esses sintomas ali, ou vai depender de paciente para paciente, se ele tiver feito uma reposição adequada antes, tende a estender mais para frente, mas se não tiver... Perfeito. Porque é muito difícil você dizer uma regra geral, porque às vezes você pega paciente de vários serviços, né? Então, quando o paciente chega na sua frente que ele tem 15 dias e está com a queixa porque ele não conseguiu ir no outro colega, você não vai dizer, porque você não fez. Não, você vai pegar, avaliar, pedir e trabalhar já com o consumo de água, como é que ele está comendo, se ele já está fazendo a suplementação de algo, se ele fazia já posterior, né? E adequar esse paciente. A ideia é da qual o paciente te procurou não para saber o que foi feito, ele procurou para ser resolvida a situação dele, né? Perfeito, doutora. E quais são as maneiras, né? Nós já identificamos aqui quanto tempo que ele sente, e quais são as maneiras que nós temos de fazer essa suplementação? A senhora já falou algumas aqui, que pode ser via oral, pode ser injetável, intramuscular, mas eu queria que a senhora explicasse melhor para o nosso ouvinte, para as pessoas que acompanham a gente, como nós podemos fazer essa suplementação hoje? Como é que é a rotina do serviço? Essa reposição ela pode ser feita oral, ela pode ser feita endovenosa e ela pode ser feita intramuscular. E tem mais uma opção quando a gente vai trabalhar a disposição de implante. Então, são esse tipo de reposição que nós podemos fazer para os pacientes de bariátrica. É super importante no primeiro momento, e eu sempre prezo por isso, quando o paciente ele aceita, porque a primeira pessoa tem que ser feita aceitar ele.
Se ele estiver de acordo, nós conseguimos fazer e levar o melhor para ele. Ele precisa entender, né, e aceitar, querer que a gente faça aquilo. Então, quando o paciente está de acordo, a gente vai trabalhar no primeiro momento, dependendo das necessidades dele, as reposições endovenosas. Por quê? Porque junto com isso eu começo a tratar juntamente o intestino desse paciente. Porque muitas vezes esse paciente, a maioria dos pacientes, eles têm uma desbiose. Que era um paciente que comia, e não é em 30 dias que a gente vai resolver a desbiose dele, é um tratamento aí de 3, 4 meses. Aí você precisa ver novamente, avaliar como é que está esse coprológico desse paciente. Tem alteração depois da cirurgia bariátrica, do pH. Então, a gente vai tratar esse intestino do paciente em conjunto com antioxidantes, glutaminas, trabalhar a parte de prebiótico para ver a aceitação desse paciente. Então, nesse primeiro momento, a gente começa a reposição de endovenosa e intramuscular. E aí, posterior, a gente já migra esse paciente para ele ficar fazendo as reposições orais. Perfeito. Então, ele não necessariamente tem que ficar fazendo endovenoso pro resto da vida, né? Não, ele não precisa ficar fazendo endovenoso pro resto da vida, mas ele fica fazendo. No primeiro momento, a gente faz o up para ele, né? Faz uma suplementação adequada para a gente reduzir os sintomas, para a gente melhorar, né? Para praticamente sanar os sintomas com as reposições endovenosas, porque elas são muito mais eficazes, né? Você não depende daquele trato gastrointestinal que foi alterado para ter essa absorção. As reposições, elas são feitas endovenosas, já vai direto na corrente sanguínea, então a absorção desses nutrientes são maiores. É mais eficaz, né? Então, principalmente para esse paciente que fez uma cirurgia bariátrica, um bypass, por exemplo. Por conta do desvio. Por conta do desvio, que ele tem tanto a restrição como a desabsorção. E se for um paciente que tem outras intolerâncias, que tem desbiose, que tem síndrome de má absorção, né? Então, é um paciente que a gente tem que avaliar. Então, é caso a caso, mas realmente, para o bariátrico, a reposição endovenosa ela é muito eficaz. Perfeito. E qual é a frequência? Por exemplo, o paciente chega para mim, doutor, primeira consulta comigo, ele quer saber, doutor, eu vi lá no podcast lá que eu preciso fazer reposição e suplementação de vitaminas, de nutrientes, via oral, endovenoso. E com qual frequência a gente faz essa avaliação de suplementação? A senhora já deu 2 pontos aqui, né? Antes da cirurgia, que é importantíssimo, né? Antes da cirurgia, esse paciente precisa ser avaliado, e na consulta que ele passa antes da cirurgia, a gente faz essa reposição. A senhora falou que em torno de 30 dias a gente faz uma outra avaliação também. E depois disso, qual a frequência de reavaliação desse paciente? Tá. Ele fez 1 mês, ele foi avaliado. Depois ele volta com 3 meses, né? Posteriormente, ele volta com 6 meses. O fato de ele voltar com 3 meses não quer dizer que ele já vai haver necessidade, mas ele volta para avaliar. 6 meses e depois 1 ano. Anual. Assim como um paciente que vai no primeiro ano, a gente trabalha muito a proximidade com esse paciente, porque é um ano adaptativo, é um ano que esse paciente ainda vai estar trabalhando toda aquela perda de peso, então ele tem muitas alterações, ele precisa de ajuda, ele precisa estar sendo acompanhado. Então, ele faz essas reposições, depois a gente consegue deixar... Tem vitaminas, a gente precisa lembrar, tem vitaminas que você precisa fazer oral de forma isolada, então a gente faz isolada essas vitaminas de acordo com a necessidade de quadro clínico de cada paciente. Necessidade de quadro clínico laboratorial, né? Então, assim, o importante é a gente ter um entendimento de que não é receita de bolo. Não. Né? Não é receita de bolo. Nós precisamos avaliar pontualmente cada paciente. Não é porque eu fiz bariátrica que eu preciso de tomar citoneurin sistematicamente, que o outro fez, tem que tomar também o noripurum ou vitamina D. Eu preciso avaliar e fazer a reposição pontual em cima daquilo, em cima da necessidade de cada paciente. Por exemplo, a gente recebe muito paciente que às vezes ele tem a noção que só ele ir na farmácia e pegar aquela citoneurin, só aquela vitamina, ele tomar 1 vez por mês já está sendo necessário. Não é. Às vezes até superdosagem, né? Até superdosagens, então não é. Então, realmente tem outros nutrientes que esse paciente precisa e aí ele precisa ser reposto. Se você não repor, você não vai conseguir melhorar, não vai conseguir achar aquela melhora. E não é só as vitaminas, né? Esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser visto a questão hormonal. Sim. Super importante, nós poderíamos parar aqui um podcast todo só para falar sobre a questão hormonal. Vamos fazer um? Vamos fazer um para paciente bariátrico. Importantíssimo. É importantíssimo. Então, esse paciente, por conta que
não é só as reposições. Esse paciente, dentro de uma... Vou colocar aqui a mulher, tá? Uma mulher com deficiência de reposição de hormonal, com desequilíbrio hormonal, esse paciente entra na faixa dos 38, 40 anos, ela já vai começar com alteração visual, alteração na vista. Ela começa a trabalhar a perda da libido, percebe alteração na pele, alteração no humor, né, no psicológico, alteração cardiovascular. Então, climatério. Então, o paciente, ele já começa com essas mudanças e ele precisa ser acompanhado, né? E realmente ser ouvido para a gente conseguir ajudar esse paciente. O que eu vejo muito disso, ela tocou nas mulheres, né? Por exemplo, a mulher naquela faixa etária de 45 para 50 anos, que ela já está mais próxima ali do climatério dela, depois que ela faz a cirurgia bariátrica, esses hormônios despencam. E muitas me questionam, doutor, por quê? É porque muitas vezes a gente esquece que o estrogênio, ele tem uma produção periférica na gordura muito grande. Na gordura muito grande. Na hora que ela emagrece, ela perde essa produção periférica, aí escancara o climatério dela ou a própria menopausa. Então, a mulher, conforme ela vai envelhecendo, você vai percebendo que ela vai começando a ganhar uma gordura abdominal. Essa gordura abdominal, ela é ocasionada por quê? Pelo estradiol, né? Pelo estrogênio, né? Sim. Pelo estrogênio, entendeu? Então, essa alteração que a gente tem, então ela vai vindo, essa gordura abdominal que ela vai vir, então a gente tem que fazer a avaliação para a gente acompanhar esses níveis, né? Porque esse desequilíbrio, ele vai dar alguns sintomas. E muitas vezes as pessoas confundem, ou vão deixando, porque é normal, e não é normal. Então, só para recapitular aqui o tempo, né? Com que frequência a gente faz a avaliação. No primeiro ano, ele faz no primeiro mês, com 3 meses, com 6 meses e com 1 ano. No segundo ano, a partir do segundo ano, qual que é a sequência de acompanhamento? Esse paciente continua nessa frequência ou ele diminui a intensidade que ele precisa de fazer esse acompanhamento a nível de consultório? Tá. Comigo, deixa eu lhe falar. Com o cirurgião, a recomendação a partir do segundo ano de cirurgia é que ele venha uma vez por ano, que eu peço uma endoscopia anual para esse paciente. Tá? E na parte de avaliação dessa suplementação, qual que é a necessidade? Tá. Então, a gente, como eu falei, a primeira coisa que a gente trabalha dentro do serviço é com 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Segundo ano, ele vem semestral ou caso apareça algum sintoma. Porque se o paciente começar a surgir um sintoma, você não precisa esperar 1 ano para voltar, né? Então, às vezes, você precisa trazer esse paciente para avaliar. Pode ter tido alguma situação pontual ali que consumiu uma vitamina? Consumiu. Lembra que eu citei para você da queda de cabelo? A queda de cabelo, a maioria das vezes, quando o paciente tem deficiência, ou é uma deficiência de... Não precisa ser necessariamente todas essas, mas é uma deficiência de vitamina C, ou é uma deficiência de zinco, ou é uma deficiência de ferro, ou é uma deficiência de biotina, ou é uma deficiência de cobre. Então, proteína. Ou, né, obrigada por me lembrar. Então, são nutrientes que esse paciente precisa consumir de forma adequada, né, com as frações recomendadas diariamente, senão ele não vai conseguir manter aquelas taxas, então ele vai começar a ter queda. E aí ele começa, às vezes, com essa queda de cabelo, e ele não acha que necessariamente não precisa ter uma deficiência de todos esses nutrientes. Basta um para ele começar a ter as queixas, os sintomas. E sobre a queda de cabelo, que é uma das grandes objeções, principalmente da mulher, né? Ela vai acontecer. Sim. Independente da suplementação, ela vai acontecer, uns mais, outros menos, aí depende sim do nível de suplementação. Por quê? Imagina um paciente que faz uma cirurgia e que ele perde 50 quilos em 6 meses, que muitas vezes acontece isso. O organismo da gente, ele entende que tem alguma coisa errada com esse organismo, né? Ele acha que tem alguma coisa errada, ele não sabe que foi feita uma cirurgia proposital para essa pessoa emagrecer. Aí o que ele passa a fazer? E tem uma carência de nutrientes natural. Sim. Ele prioriza órgãos vitais. Órgãos nobres, que a gente chama, né? Coração, rim, pâncreas, fígado, enfim, todos os órgãos vitais. Pele. E cabelo. E unha. E unha.
não são vitais. Então acaba tendo uma repercussão aí sim. Tá? É óbvio que isso tudo pode ser otimizado para que a repercussão clínica com a queda de cabelo seja menor. Porque uma das grandes objeções da mulher é a queda de cabelo. Às vezes eu vejo no grupo lá que a gente tem dos pacientes das bariátricas, às vezes algumas pacientes colocam lá desesperadas, puxam aqui, toma banho, lava o cabelo e fica aquele monte de cabelo lá, que elas ficam desesperadas com aquilo ali. Isso é uma coisa que acontece. A gente quando a gente não trabalhava tanto focado nessa reposição endovenosa, nós víamos muito realmente. Era bem mais. Era bem mais, né? Então, a gente tem aí 8 anos, né? Trabalhando com cirurgia bariátrica. Então, no começo, nós não fazíamos essa reposição. Hoje, nós conseguimos no serviço repor todas as nutrientes, todos, inclusive aminoácidos, de forma endovenosa. Então, a chance desse paciente evoluir com essas queixas é muito menor. E aí a gente tem que pontuar que não é uma aplicação que vai resolver a vida desse paciente. Então, quantas aplicações, doutora, seriam necessárias? No mínimo, esse paciente, dependendo dos níveis dele de deficiência, no mínimo esse paciente ele faz de 5 a 10 aplicações. De 5 a 10, por conta. Lembra que eu falei para você, doutor Fábio? Não é só muitas vezes o ferro. Eu preciso, às vezes, ajustar o ferro, eu preciso ajustar o zinco desse paciente. Às vezes, o paciente ela chega no consultório cheio de alterações na unha, descamando, toda atrófica, toda alterada realmente a formação da unha. E, às vezes, a deficiência de zinco. Então, o zinco, ele causa essa alteração na unha, né? Que o paciente, por que minha unha tá assim? Porque, na verdade, sem o coração, eu brinco com ele, né? Sem o coração, sem o fígado, sem o rim, nós não vivemos. Mas sem a unha, a gente vive. Sem o cabelo, a gente vive. Com uma dermatite, você vive. Então, cabelo, como o senhor falou agora há pouco, cabelo, pele e unha não é a prioridade do nosso corpo. Então, como esse paciente tinha um consumo X e agora ele consome menos 2X, né? Tudo que tiver de nutriente aqui... O nosso organismo é inteligente. Inteligentíssimo. Ele prioriza aquilo para te manter vivo. Para te manter vivo. Então, dessa forma, nós precisamos também, como o nosso consumo é baixo, nós temos dificuldade nessa absorção, né? Eu consumia 2.000, agora eu consumo 500. E eu consumindo 500, eu já tenho dificuldade de absorver esses 500 aqui. Então, como é a melhor forma de eu ter uma melhor performance, né? Uma melhor qualidade? É eu trabalhar também a suplementação, que eu não consigo fazer dentro disso aqui. Perfeito. Então, eu tenho que trabalhar a importância dessa suplementação e avaliar, para mim, Patrícia, qual seria a melhor via de administração. Dentro do que eu conseguiria mais êxito, dentro da minha técnica que eu utilizo, dentro do meu dia a dia de trabalho, dentro do meu poder aquisitivo, qual seria a melhor forma de administração? Isso vai ser avaliado e aí conversado com o paciente. E isso é importante. Por que nós estamos tocando muito nesse assunto? Exatamente para desmistificar algumas coisas de que a cirurgia bariátrica ela faz mal, ela faz isso, faz aquilo. Na verdade, o que acontece? Se um paciente ele não é bem acompanhado, ele vai ter todos esses problemas dos quais nós estamos citando aqui. Porém, se ele tem um acompanhamento adequado, com equipe multidisciplinar, fazendo as suplementações, seja via oral, seja endovenosa, seja através de implantes, seja como for, esse paciente não vai ter nenhum desses problemas. Isso é a importância da gente passar essas informações da suplementação para vocês. Não é com o propósito de assombrar, de achar que toda bariátrica vai acontecer isso. Não, não é isso, pessoal. Correto, doutora Patrícia? Sim. É exatamente. Se tiver um acompanhamento adequado, ele não vai ter nada disso. Esses problemas não vão aparecer. Eles aparecem, podem aparecer, né? Podem aparecer, né? Porque, por exemplo, a queda de cabelo é uma coisa... Natural não, esperada. Esperada, né? Então, você vai reduzir a chance de sintomas, né? Exatamente. Mas a gente precisa imaginar que o nosso organismo, como eu falei para vocês, é como se fosse uma identidade. Essa identidade, que é o DNA, que é a sua parte genética, ela é igual ao seu RG. Só pertence a você. Ninguém pode utilizar. Então, aquele paciente, ele é único. Então, a chance de você evoluir é muito pequena. Mas pode acontecer? Pode. E aí, a melhor forma, a forma que se acontecer, é óbvio que vai ser com menor intensidade, você vai realmente ter a solução disso aí é muito mais rápida. Então, doutora Patrícia,
Eu tenho mais uma pergunta, a última, para encerrar nosso podcast de hoje, né? É só paciente bariátrico que precisa suplementar ou não? Não. Na verdade, a gente comentou no início do podcast que conforme nós vamos envelhecendo, conforme nós temos uma vida corrida, que cada vez é mais comum as pessoas terem as vidas corridas, a pessoa que está no trabalho, tem várias tarefas, a pessoa que está em casa, que fica em casa com seus filhos, tem que levar filho na escola, tem que buscar, né? Que hoje não dorme direito porque fica trabalhando de noite. Né? Então, essas particularidades de cada um, muitas vezes nos leva a ter alimentações diárias desequilibradas e com nem todos os nutrientes necessários. E não dormir direito à noite, né? Altera a cronobiologia, né? Altera toda a cortisol, causa toda uma alteração em microbiota e dificulta essa absorção. Além de você não consumir de forma adequada. O que você consome não é absorvido. O que você consome não é absorvido. E como você está envelhecendo, nós necessitamos da reposição. A reposição de vitaminas e nutrientes, para que você consiga envelhecer e ter uma qualidade de vida, para que você também consiga o quê? Ofertar para os seus filhos. Sim. Né? Para que você consiga ofertar também para os seus filhos, porque você é o espelho dos seus filhos. Então, não é só bariátrico que precisa de suplementação. Todos nós, tá? Todos nós, ao envelhecer, quem busca uma melhor performance, quem quer performar melhor, você precisa fazer as reposições. Mas não é você tendo aquela farmácia, aquela loja de suplementação em casa. Você precisa avaliar dentro das suas necessidades o que você precisa. O que seria melhor para mim? E uma dica aqui que eu vou deixar aqui, que a gente falou hoje, que eu acho dentro do que nós comentamos, é você realmente buscar saber o que para você seria o melhor. Não só dentro de suplementação, mas dentro da alimentação. E isso é possível. Dentro da nutrigenética, você consegue buscar quais os alimentos você pode consumir, tá? Que seria mais adequado para você. Pessoal, isso não é dieta, tá? Isso é específico para o paciente. Tratamento. Isso é tratamento, isso é qualidade de vida. Você imaginou? Você que gosta de tomar tanto café, saber que você não pode tomar café? Já não quero mais fazer esse exame, doutora. Já imaginou se parar que eu não posso tomar café? Então, às vezes você acha... Vou ter que tomar cápsula de cafeína, eu acho. Ou descafeinado, será? Aí depende do componente que tem dentro do café. Pronto. Se é cafeína, se é algum outro componente, que não pode necessariamente a cafeína. Pronto. Então, ou se é algum outro composto que tem dentro do café. Por exemplo, o paciente, às vezes, ele não pode tomar café porque a maioria, né? Às vezes ela interfere no sono porque ela inibe a adenosina. E a adenosina é a substância que causa o quê? Relaxamento. E esse paciente não dorme à noite. Eu só tomo café até meio-dia. Do meio-dia pra frente, dificilmente eu tomo café. Máximo uma xícarazinha ali, 2 horas da tarde, no máximo. Já mudou, né? Já mudei, né? Eu tomava café o dia inteiro, mas isso estava prejudicando muito meu sono. Isso. Aí eu reduzi o meu café do dia, da parte da tarde, né? Aí aquilo que eu tomava o dia inteiro, eu tô tomando só na manhã agora. Aí eu... E é super interessante, porque quando você faz algo, você sabendo que você pode comer... Às vezes dá uma dorzinha, né? Que você gosta muito de algumas coisas. Mas eu vou citar tá? Eu já fiz esse exame. Ele é sensacional. Porque você melhora tanto a parte... todo o seu trato gastrointestinal. Porque você tira os alimentos que realmente causam ali, naquele momento, uma inflamação. E você não tinha conhecimento. Eu vou citar aqui 2 para vocês terem uma ideia que a pessoa nunca imaginaria. Você sabe que eu já fiz esse exame, né? Eu fiz por quê? Eu fiz porque eu sentia muito cansaço no final do dia, né? Eu tinha muito cansaço, eu tinha umas distensões abdominais, tá? Meu abdômen, às vezes, ficava no final do dia distendido. E eu não como açúcar, muito raro eu comer trigo. E eu começava a ter um empolamento, como se fosse assim, ferradas de formiga, só do lado do lado esquerdo do meu braço. E aí eu fui buscar mais ou menos, eu não lembro o período, acho que está com mais ou menos 1 ano e meio que eu fiz esse exame. E aí vieram 7 alimentos que eu não posso comer. Dentre eles, eu vou colocar 3 aqui, então. Eu não posso comer, doutor Fábio, gema de ovo. Eu não posso comer aveia. Eu não posso comer
nenhum tipo de queijo. Eu como, às vezes... De teimosa, às vezes, né? Tanto que a minha filha fala assim, mas mamãe, a senhora não pode comer queijo. Eu falei, Rafael, é só esse pedacinho aqui. Então, quando eu como, eu sei, eu não como em grandes quantidades, nem como todo dia e nem toda semana. Hoje eu realmente... No começo eu tive muita dificuldade, porque eu gosto de queijo, a maioria das pessoas gosta, não tomo leite, mas queijo eu gostava. Então, eu já tô aí um tempo sem comer queijo. Uma outra coisa muito comum, gente, que a gente nem imagina, eu tenho alergia, intolerância à páprica e à curi. Imagina, gema de... Ah, ele sabe, ó, cogumelo e champignon. Então, quando eu vou para comida japonesa, tudo que tiver aqueles shimeji, eu não como mais porque eu também tenho intolerância. Então, hoje eu já busquei quais são os alimentos que demoram a ser metabolizados e quais que vão trazer aí uma intolerância para mim. Então, melhorou muito. Muito, muito, muito. Eu não tenho mais, eu acho que já tá mais de ano, né? Que eu não tenho mais a dermatite. A dermatite, que era uma dermatite, que era como se fosse aquelas picadas de formiga que eu tenho do lado do braço quando eu comia esses alimentos. Imagina eu pensar. Aqui o Ebran tá me olhando aqui. Eu imaginar que eu tenho alergia, que eu comia como bastante ovo, que eu tinha alergia à gema do ovo. Então hoje, para me comer um omelete, ele é só com as claras de ovos. Olha só, que interessante. Eu vou fazer esse exame porque eu tenho dermatite de face, né, que no início a senhora falava... Apesar de ser meu paciente, é o meu paciente mais teimoso. Não, mas escuta essa história aqui, pessoal. No início ela falava pra mim que essa dermatite de face era por conta do estresse. Olha, ele ainda vem questionar. Por conta do estresse ainda, né? Porque é estresse, não sei o quê. Aí teve uma época que a gente tava viajando, eu lá despreocupado de trabalho, de serviço. Ela não tinha me passado nenhum estresse, não tava me fazendo raiva de nada. E a porcaria da dermatite apareceu. Eu falei, não é do estresse, você não passou raiva nenhuma em mim, então... Ai. Então, assim, brincadeira à parte, pessoal, mas a gente precisa realmente identificar. Porque, assim, eu não como pão, não como trigo, praticamente não como trigo. Eu praticamente não como açúcar, não, esporadicamente. É só se você for em algum local e... Pra não fazer... Pra não fazer desfeita, né? Praticamente no leite, de jeito nenhum. Outra coisa... Óleo vegetal. Óleo vegetal ninguém usa lá em casa. Então assim, eu tirei muito esses alimentos mais comuns, inflamatórios, eu praticamente não consumo. Deu uma melhorada na dermatite. Sim. Mas ela não desapareceu. E então é super interessante. Eu vou trazer... Resultado, vamos ficar devendo por isso o resultado desses a gente vai... Eu vou abrir um podcast, eu vou te convidar você e o Dr. Roberval, e eu vou trazer aqui também, convidar aqui uma colega de São Paulo, né, uma geneticista, para a gente falar sobre esses exames, a importância desses exames, porque futuro, Roberval que é nutricionista, porque hoje os cardápios, né, que eu não gosto da palavra dieta, porque para mim dieta tem tempo para começar e momento para terminar, então os cardápios eles são montados, né, aleatoriamente, né, normal, que sempre foi assim, né, a gente tirando os alimentos inflamatórios, mas hoje nós já temos essa gama de exames que nós podemos fazer, onde vai ser específico para o paciente. E aí, quando você faz individualmente, ele é assertivo, né? A gente chama eu digo assim, é uma medicina assertiva, né? Que você vai lá dentro, é individual. Então, você vai trazer para você, para o Dr. Fábio, quais realmente os alimentos que ele não pode comer, que ele não pode consumir. E caso venha consumir, aquele alimento ali você pode consumir só uma vez na semana. Uma vez a cada 15 dias. Vai ter a periodicidade disso. Sim. Entendeu? Perfeito, doutora Patrícia. Muito elucidativo esse nosso bate-papo. Bate-papo, isso mesmo. Esse nosso bate-papo. Eu espero que os nossos seguidores tenham gostado, que tenham tirado bastante as suas dúvidas a respeito da suplementação em paciente pós-operatório bariátrico, que isso é fundamental para a performance. O paciente ele precisa fazer a cirurgia bariátrica, emagrecer, para que ele fique não só esteticamente bem, mas ele precisa estar saudável, com todo o rendimento, com toda a performance em todas as fases da vida dele, em todas as etapas da vida dele, em todas as categorias, né, vamos dizer assim, pessoal, emocional, nutricional, físico. Ele precisa estar bem, ele precisa performar bem em todos esses temas aqui que a gente falou. E a suplementação é fundamental. E a senhora trouxe a nutrigenética aqui pra gente, que é um negócio fantástico, que é o futuro. Não é o futuro, né? É a realidade. Já é realidade. Ela é a realidade.
E eu quero sim, vou lhe cobrar a participação nesse podcast com essa geneticista. Vamos trabalhar, a gente traz para o seu, né? Particularmente o seu, posso trazer o meu também. O meu eu já tenho, né? Mas o seu, porque vai ser um exame que a gente vai trazer, que a gente comentou aqui, é legal que a gente comentou aqui, pode trazer para eles olharem. Assim, aquilo que eu falei, né? Gastrointestinal eu não tenho nenhum problema. Sim, eu sei. Diferente do que tinha distensão abdominal. Não, mas eu tenho essa questão da dermatite de face que me incomoda. Muitas vezes do nada ele estoura. Olha só, você acabou de se portar como realmente todo mundo. Meu intestino funciona todos os dias. Eu não sinto nada. Mas aí não é só intestino. Nós temos todos os aparelhos. Então, a gente tem face, dermatite, acnes, na parte de sistema digestivo. Então, todos os nossos aparelhos respiratórios, rinites, são influenciados e você evolui. Eu disse que gastrointestinal eu não tenho nada. Eu não disse que eu não tenho intolerância. Tá bom. Tá? A não ser que seja realmente o estresse. Mas aí foi comprovado pra mim que a senhora não tava me estressando, eu tive a dermatite. Tá? Brincadeira, tá, meu amor? Então, pessoal, é isso aí. A gente vai fazer esse teste, vamos trazer eles aqui. No dia do podcast, a gente já vai com certeza estar com esse teste já para poder apresentar para ele. Doutor Fábio não pode comer isso. O doutor Fábio pode comer de tudo. 15 dias, são 15 dias para sair esse genético aí, são uma média de 15 dias que sai o resultado dos exames, tá? Perfeito. Tá? Mais alguma colocação, doutora? Só fazer minhas considerações finais aqui. Pessoal, então esse aqui é o finalzinho do nosso episódio, né? Reposição em pacientes pós-bariátricos, reposição de vitaminas e minerais em pacientes pós-bariátricos. Lembrando aqui que nosso podcast, ele é relato, né? Só a gente relata, trabalha com emagrecimento e performance, um emagrecimento saudável. E a cirurgia bariátrica é uma ferramenta para que você consiga atingir isso que você tanto busca, que é o emagrecimento. Então, qual é a melhor forma de você emagrecer? A melhor forma de você emagrecer é você buscar as estratégias de forma individual para você, não de forma generalizada. Você saber que você precisa da reposição da vitamina de A, B, C ou D, né? Mas conforme a sua necessidade. E trabalhando a melhor forma de reposição. E não só vitaminas, também nós precisamos lembrar que tem a questão hormonal e a questão psicológica, junto com a prática de atividade física regular, e você trabalhar também um bom relaxamento na hora do seu sono, porque é durante o sono, a dificuldade de dormir ou a insônia é que realmente você tem uma grande alteração no hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessas informações que nós trouxemos para vocês, juntamente com essa parte da nutrigenética, né, para a gente trabalhar com vocês. E aí, nos próximos episódios, a gente vai trazer um só específico de hormônio, juntamente com a parte de nutrigenética. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez, tá, por estarmos aqui juntos, aqui, dividindo aqui conhecimento, né, e trazendo aqui para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores aqui desse podcast, as informações para que você consiga aplicar no seu dia a dia. Muito obrigada aí, tá? E até a próxima, hein? Doutora Patrícia, eu que agradeço, né? Eu quero fazer um testemunho aqui que eu sou um cirurgião diferenciado porque eu tenho você do meu lado. Ai, que bonitinho. Não só tecnicamente, mas é porque eu aprendo muito Eu também clínica. aprendo muito com você. Tá? Eu aprendo muito clínica, né? Porque não é só operar. Operar, com o passar do tempo, até deixa de existir uma importância muito fundamental. Mas esse acompanhamento do paciente faz total diferença. Tá? E dividir conhecimento e aprender me faz ser diferente dos meus pacientes. E isso eu tenho certeza que agrega muito, 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 muito. Eu aprendo tanto com a senhora que daqui a pouco eu vou parar de mandar meus pacientes para você e eu mesmo vou fazer. Abraço, pessoal. Abraço, pessoal. E até a próxima. Até a próxima.